Fala pessoal ligado no Band Esportes. Hoje é sexta-feira, é um dia diferente, mas estamos aqui com mais um Band Esportes especial e dessa vez a convidada é Letícia Mota. Ela que falou bastante aí sobre o Girl Power, né, o maior torneio feminino já feito aqui no Brasil de Valorant, né, a premiação de R$ 10.000. Falou sobre a carreira dela como caster, as inspirações dela, como ela começou nesse meio e muito mais. Mas antes de começar o programa eu queria deixar um pedido de desculpas, porque eu apanhei do OBS Studio na hora de fazer a gravação e acabou cortando o meu áudio aí nas 3 primeiras perguntas que eu fiz pra ela, mas como ela falou muita coisa bacana, como ela falou bastante coisa legal, né, eu acabei deixando assim mesmo pra vocês aproveitarem. Então fica esse pedido de desculpas, mas o programa tá muito bom, então vamos lá, que tem muita coisa boa pra ser falada. Bom, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem está ouvindo isso a qualquer horário. Obrigada pelo convite, Moisés. É um prazer estar aqui para falar com você. E é isso, é multitarefas, né? Eu tô fazendo bastante coisa ultimamente, mas vamos lá, tem muita coisa para a gente poder falar aí sobre o cenário. Cara, eu era uma estudante de psicologia, né? Eu me formei em psicologia, aliás, no ano passado, antes de entrar no esportes. Eu comecei, na verdade, eu caí meio que de paraquedas, assim. Eu tinha um sonho de trabalhar com games, né? Então, tipo, era pra eu meio que ter feito jornalismo, porque eu gostaria de ingressar no jornalismo de games. Tanto que depois eu fui fazer um curso, um curso livre da Casper Libero pra me aprofundar em jornalismo de games no meio da graduação. Eu acabei não desistindo de psicologia porque já era um pouquinho, assim, vamos dizer, tarde demais, já tinha desistido de um outro curso antes, então para os meus pais era importante que eu me formasse, né? Mas no meio da minha graduação ali, mais ou menos pelo segundo, terceiro ano, uma amiga minha, ela me apresentou a um amigo dela aqui de São Paulo, que ele tinha um portal, né? Um portal de notícias de games, né? Eles faziam review, isso de jogos indie, jogos AAA, então, tipo, eu acabei sendo convidada, assim, diretamente. Ela perguntou assim, tem um amigo que tem esse site, você não quer conversar com ele para fazer uns reviews, assim, de jogos? Você tem interesse? Como um hobby mesmo, né? Não ia receber nada por aquilo. Então, nessa época da faculdade, eu tava meio, né, vivendo aquela vida mais ou menos ali, normal. Aceitei, né, como um hobby, acho que seria um negócio bem bacana, porque ela falou assim, olha, não tem pagamento, mas ele te dá um jogo e você escreve um texto, né? Faz uma análise ali do jogo e tal. E esse era o retorno, né? Então, nessa época, cara, super me interessei, fui lá, aceitei o convite, comecei a fazer, a gente começou a fazer um trabalho bem legal, assim, eu postava vários textos lá, inclusive meus textos estão nesse portal até hoje. E aí eu comecei a fazer isso de assim, brincadeira mesmo, assim, pra me divertir, pra agregar alguma coisa pra o site também e tudo mais. E foi indo um pouco mais a sério, né? Tanto que eu me questionei se eu deveria sair do meu curso na época ou não. Mas eu acabei não interrompendo na época, porque assim, eu queria fazer jornalismo em São Paulo, mas a minha mãe não achava que era uma boa ideia, ela tinha muito medo. Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, então minha mãe tinha muito receio de eu vir pra cá, muito, muito jovem, né? Nessa época eu tinha, tipo, 18 anos. Então acabou que eu não desisti da psicologia, mas eu fui levando essa vida paralela. O esportes, ele veio meio que como como posso dizer, um segundo passo, porque chegou um momento no site que eles precisavam investir um pouco mais nas notícias de esportes, né? E eu tava lá sem fazer outra coisa diferente dos reviews de jogos, e aí foi o Otto, né, que era o dono do site, ele me perguntou, pô, você não tem interesse em cobrir esportes? A gente recebeu alguns convites aqui de eventos, a gente recebeu um convite para ir pra... Na época era a Gaming House da Kabum, né? Que era... E eles estavam meio que inaugurando, fazendo um evento lá. Aí eu cheguei pra lá, gostei muito da experiência de entrevistar os jogadores na época, né? Gostei muito, assim, foi meu primeiro evento oficial de esportes foi numa gaming house, assim, então aquilo me mobilizou. Eu já assistia, né? Eu já acompanhava, por exemplo, o cenário de Dota, já acompanhava o cenário de League of Legends, principalmente o internacional, tipo MSI, Worlds, coisas que aconteciam também, tipo, se eu não me engano, desde 2013 eu acompanhava um pouco mais da Liga Europeia já. Então eu já tinha esse contato, assim, mas não era algo que me gerava um interesse em escrita, né, ou em trabalho. Me gerava um interesse, tipo, de assistir, porque eu gostava de Dota na época, eu vim do Dota, na verdade, né,
do Dota pro LoL. Então, gostava muito de ver o International, né, que é um dos vários eventos do mundo. Gostava de assistir o LoL, também achava que era algo grande, algo legal. Então, eu já tinha esse interesse, mas eu não tinha me pensado como jornalista ou algo assim de esportes. Até que eu conheci alguns contatos, né? Eu fiz esse curso na Casper, que me trouxe muito network. Conheci muita gente lá que me apresentou a pessoas que trabalhavam com LoL, trabalhavam com outros esportes, né? E nesse meio tempo eu cheguei no Torcedores, que é um outro portal. Por lá eu cheguei a cobrir CBLOL, né? Fui por muito tempo, né? Acho que no ano 2018 inteiro eu fui no estúdio lá pessoalmente para cobrir. E eu fazia esse trajeto viajando de Bauru para São Paulo, né? Porque eu morava em Bauru, fazia faculdade lá. Então era uma vida bastante corrida. Foi mais ou menos assim que eu entrei, né? Sendo jornalista e não caster. Eu caí no esportes meio que do nada, não foi nem brincadeira, eu diria, né? Mas foi assim, não era algo que eu tinha planejado, né? O casting também não foi planejado. Eu almejava ser jornalista, mesmo assim eu pensava em terminar psicologia e ingressar no jornalismo da vida, ou fazer uma pós em comunicação, alguma coisa desse tipo. Mas em 2019, sem querer, né, tipo assim, eu nem tava pensando nisso, mas veio um convite do Projeto Sakura para fazer um campeonato feminino, né, um campeonato que inclusive foi aquele que revelou a Mayumi da NTZ e a Yatsu, né, um campeonato que ia agregar jogadoras aí pra NTZ na época. Ela me convidou, ela me chamou no Twitter e falou assim, olha, você é alguém que tá no cenário já, né, que tá fazendo notícia, na época os meus textos, eles tinham um certo público, assim, né, tipo, nessa época eu ainda não tava, por exemplo, quando eu fui pro Mais Esportes, eu tive uma passagem lá, né, como colunista, eu tava no meu auge, vamos dizer assim, né, tava postando muita análise mais profunda, textos mais encorpados, assim, não pura nota, né, mas eu tava postando mais coisas minhas mesmo, assim, com as minhas opiniões, os meus traços, assim, então, nessa época, assim, o pessoal via bastante que eu me envolvia, né, que eu comentava League of Legends ativamente no Twitter, eu falava muito sobre, eu já fazia meio que algumas lives também de análise, assim, que eu tava estudando muito nessa época, porque eu queria mesmo ter um olhar mais crítico, né, do jogo em si. Então, a Moon, que era a dona do Projeto Sakura, né, a fundadora, ela me chamou e perguntou se eu não queria fazer, assim, porque não tinha mais ninguém pra fazer na época. Você tinha, tipo, no LoL a Ravena, que já era caster até há uns 2 anos, 1 ano, não lembro agora. Mas tinha a Puli, que era uma narradora. E narradora até tinha, mas não tinha quem comentasse, né? Não tinha quem olhasse pro jogo de uma maneira mais aprofundada. E ela me convidou. E eu falei assim, olha, eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez, mas assim... eu achei super interessante, porque era uma coisa que eu até tinha comentado com uma amiga minha que eu tinha vontade, uma amiga minha, inclusive, da ESPN, né, a Evelyn. Ela, um dia, cobrindo o CBLOL, assim, eu virei pra ela e falei assim, pô, deve ser legal, né? Esse negócio de caster e tal. A gente ficava assistindo, né, da sala ali a transmissão, então eu virei pra ela e falei assim, pô, deve ser legal, mas deve ser muito difícil, né, você conseguir entrar nisso e tudo mais. A gente teve uma conversa ali também, meio que divagou, assim, sobre por que não tinha mulheres, né? Na época tinha a Tauna, mas a Tauna era entrevistadora, né? Ela não era bem alguém que tava ali falando do jogo, mas de maneira aprofundada, né? Então, a gente dialogou brevemente sobre isso, mas assim, não levei muito pra frente, sabe? E aí, quando eu fiz esse campeonato feminino, eu gostei muito da experiência, tipo, foi algo realmente totalmente novo pra mim, claro, mas eu gostei muito de como rolou, assim, inclusive olhando pra esse primeiro cast, eu achava que foi muito ruim, assim, hoje eu sou muito melhor, graças a Deus, mas, claro, você nunca vai ser bom fazendo uma coisa logo de cara, né, você precisa evoluir e tudo mais, mas foi a primeira experiência, assim, que eu segui adiante. Olha, assim, nesse primeiro momento, né, a gente não tem uma visibilidade, porque coisas pequenas, né, campeonatos amadores, sempre semiprofissionais, ninguém assiste, tipo, ninguém, assim, cara, vai ter pouca pessoa, né? Nesse campeonato aí da Sakura, tinha, sei lá, se tivesse 500 pessoas assistindo, era muito, sabe? O público do CBLOL, por exemplo, ele é gigantesco, assim, não tem nada parecido. Então, nesse primeiro momento, eu senti que sim, eu fui bem acolhida, especialmente pela comunidade feminina, né, do jogo. Mas quando eu entrei, por exemplo, depois do Nexus, eu senti que, pelo menos a massa, assim, de pessoas na Twitch, elas eram muito ofensivas, assim, muito... reagiam muito mal à vinda de mulheres pro jogo, assim. Acho que
a comunidade do LoL é uma das mais tóxicas que a gente tem, uma das mais problemáticas, porque o público nunca foi educado, né, a aceitar mulheres. Você tinha, como eu falei, você tinha a Tauna, que tava ali fazendo entrevista, mas ela nunca tava na transmissão falando do jogo. Então, você ser uma comentarista é um papel completamente diferente de você ser uma mulher que tá entrevistando, né? Ser uma entrevistadora, ser uma repórter. Então, assim, o público, ele aceita mulheres nas funções mais estereotipadas. Então, apresentadora, por exemplo, um dócil, né? Uma função do dócil, da Camilota, é mais aceito do que, por exemplo, você falar do jogo. Exato. Porque daí vem aquele comentário, mas ela não sabe o que ela tá falando, mas ela só fala o óbvio, mas, sabe, tem uns comentários assim, tipo, completamente machistas, porque não tem nenhum fundamento. Se eu tô ali é porque eu sei falar alguma coisa, porque alguém viu alguma coisa em mim. Então, a pessoa ela não entende o que ela tá falando, ela não sabe analisar, ela não sabe criticar, mas ela tá criticando com base em alguma coisa. Então, ou é porque você é novo, ou é porque você é mulher. No meu caso, eu era nova e mulher. Então, novo no sentido, né, uma cara nova. As pessoas, elas têm muita dificuldade em aceitar uma pessoa nova aparecendo. Então, eu senti que a reação da comunidade foi ruim. Assim, a comunidade, entenda, né? A comunidade vocal, porque isso na Twitch, né? Que a gente sabe que a Twitch também tem um chat, e Twitch e YouTube, né? Tem chat tóxico, as pessoas vão lá e se sentem à vontade para se esconder atrás de um avatar e falar merda, né? Com perdão da palavra, mas é bem isso. Mas assim, a gente tem que. Se a gente for olhar pro recorte, né, tinha, sei lá, 16 mil pessoas vendo um programa, por exemplo, quantas delas estavam falando? Provavelmente não era a maioria. Mas a minoria, quando fala e xinga em massa, parece uma maioria, né? Acho que é uma questão que eu até tive discussão disso com outras pessoas do cenário e tudo mais. Que, cara, assim, no meu Twitter, eu recebo. Por exemplo, participei de uma transmissão. Eu recebo, 100 elogios e 4 comentários negativos. Os negativos, que claramente são machistas, ou são comunidade de pessoas que, querem dar hate, eles, às vezes, eles parecem mais vocais por causa do peso que eles trazem, né? Porque muitas vezes as pessoas que iriam elogiar, ou teriam alguma coisa bom pra falar, elas não falam. Elas são quietas. Então, é uma coisa até que a gente vê bastante, por exemplo, em relação ao CBLOL. Muita gente não fala nada. Assiste lá e não fala nada, e não tem nada pra falar, às vezes nem de positivo nem de negativo, mas não fala, entendeu? Ou que tenha de positivo, mas não fala. Então, o pessoal que é hater, eles falam, né? Então, essa é a diferença. E com toda essa história aí que você contou, você hoje, né, a gente vê que você é um dos principais nomes desse cenário, né? Você é referência em muitas coisas que você fala, principalmente no casting. Eu mesmo vejo você como uma grande referência nacional e internacional, que o seu trabalho é na LEC, né? E mesmo com toda essa bagagem que você tem no LoL, você até publicou recentemente que tá focando mais no Valorant, né? Que é um jogo novo, tem uma comunidade nova. E eu queria saber o que te motivou a focar mais no Valorant, não necessariamente deixar o LoL de lado, né, que nem você comentou, mas o que fez você seguir com foco no Valorant? Bom, acho que isso dá pra responder hoje de uma maneira mais íntegra, né, porque antigamente eu não tinha muita noção do que poderia acontecer, hoje acho que, por mais que eu ainda não tenha 100% de noção, né, de como vai ser o futuro, por exemplo, eu consigo dizer que eu vejo um futuro mais promissor, no sentido de ter vagas, né? Ter possibilidades a ingressar no Valorant. O LoL no Brasil, ele já tá meio saturado, né, de pessoas. Você vê, o CBLOL já tem casters bastante, o CD também já tava ali basicamente fechado, agora vai se tornar Academy, não sei como vai ser. Mas eu que faço um produto internacional hoje, né, como você falou, que é a Liga Europeia, né, para quem não acompanha, eu me tornei caster da Liga Europeia em português, né, para brasileiros e portugueses esse ano, né, então a gente faz a tradução em português com casters em português, inclusive. Foi um salto gigante na minha carreira, assim, eu consegui notar a diferença que tinha na minha posição antes e depois, o quanto eu adquiri em segurança, o quanto eu fiquei mais... me tornei mais profissional, fiquei mais, assim, confiante no meu trabalho mesmo depois da LEC. Acho que foi uma grande provação pra mim. E era algo que eu precisava, né? Assim, eu tava até entrar no DDN, por exemplo, né? Eu tinha feito Superliga no final do ano passado, que é um dos campeonatos maiores aqui no Brasil off-season, né?
tirando o CBLOL e CD, é um dos maiores que a gente tem. E eu esperava atingir alguma coisa maior esse ano, né? Infelizmente não consegui entrar no Desafiante, não consegui entrar no CBLOL, que era algo que eu acho que demoraria muito mais tempo de fato, mas enfim, consegui algo gigante pra mim, que era até um sonho. Eu jamais imaginava que eu faria uma liga que eu tinha tanta admiração, né? Inclusive, eu fui convidada pra fazer porque eu estudava essa liga. Então, não foi assim uma coisa, nossa, estamos vendo uma pessoa muito boa aqui e tudo mais. Não foi só isso, né? Sim, meu trabalho foi notado pelo pessoal de fora, mas o fato de eu ter essa aproximação com a LEC fez a diferença. Então, eu consegui colocar muito do meu amor também pela liga na transmissão. Acho que isso era bem notável. Bom, o Valorant ele surgiu nesse meio tempo, né? Eu tive uma história com o CS 1.6. Acho que eu já comentei algumas vezes até pra esclarecer para algumas pessoas que eu joguei muito CS 1.6 na minha infância e adolescência, né? Era um dos jogos que eu ia pra LAN pra jogar. Infelizmente, eu não tive essa história mais conectada com o CS por várias razões, né? Inclusive, por eu precisar me engajar no colégio, e eu tinha que ajudar minha mãe em casa, né? Fazer tarefa. Então, tipo, era uma coisa que eu não podia me dedicar, não podia ficar indo pra LAN, não podia ficar investindo muito nisso. E a minha história meio que acabou por aí, entre aspas, assim, com o FPS. Depois eu acabei indo jogar Dota, né? Um pouco mais tarde, assim. E o LoL, enfim. E aí deu sequência. Mas o Valorant chegou num momento em que eu tava um pouco saturada de LoL, assim, pelo menos não do jogo em si, mas a reação negativa da comunidade, assim, a minoria vocal que me afetou, que fez com que, sei lá, às vezes eu quisesse só, sei lá, fazer outra coisa, sabe? Isso não deveria ter me afetado como afetou, mas eu acho que também não foi só isso, né? Como eu falei, eu esperava ter uma oportunidade maior aqui no Brasil, eu não tive, acabei tendo lá fora, mas assim, para dar sequência a essa oportunidade lá fora, né? Só para esclarecer um pouco como que era isso, quando me foi passada essa proposta de fazer a LEC, era para eu sair do Brasil, né? Era para eu ir fazer de Portugal. Porém, assim, esse ano foi um ano muito difícil pessoalmente para mim, né? Eu perdi o meu pai, eu tô longe da minha família, eu nunca fui muito acostumada a ficar muito longe da minha família, né? Mesmo morando fora, todo final de semana eu voltava pra ver minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim. Esse ano, pandemia, afetou muito meu psicológico, sem mencionar essa questão que eu já falei da perda do meu pai, né? Então, foi um ano muito, muito difícil. Então, tudo foi online, consegui fazer porque foi online, mas assim, se eu tivesse que ir pra fora, eu não sei hoje se eu conseguiria. Então, a proposta da LEC, né, eu não saí oficialmente, a proposta ainda que eu sei vai rolar o ano que vem, está de pé, ainda não foi conversado nada comigo sobre continuar ou não, mas o fato é que para mim vai ser difícil sair do Brasil agora, né, um momento em que eu tô um pouco fragilizada por todas essas questões, um momento em que eu tenho meu namorado aqui, né, a gente mora junto, a gente tem um monte de coisas, né, para poder pensar pro futuro, então é difícil tomar uma decisão como essa, embora eu queira muito, claro. Cara, eu amo fazer a LEC, assim, pra mim foi uma realização incrível. Então eu vi no Valorant uma oportunidade de talvez ficar aqui no Brasil, porque é possível que tenha vaga, né, no futuro. Eu não sei como que vai ser o planejamento da Riot para o Valorant, se vai ser algo como o CBLOL, por exemplo, se vai ser algo diferente, mas também vai ter vaga aqui. Então, assim, o meu interesse no Valorant surgiu porque, fora essas questões, né, do LoL aqui no Brasil, aqui no Brasil, eu quero deixar claro que isso me afetou aqui no Brasil, né, por exemplo, eu não diria nem que foi má recepção, né? Porque, como eu falei, a maioria da comunidade não elogia. Assim, que deveria elogiar, às vezes não fala nada. Então, quem acaba falando é o hater, né? E quem acaba afetando, às vezes, é o hater. Então, eu acho que eu tive muito isso aqui com o LoL brasileiro. Lá fora eu fui muito bem recebida, muito abraçada. Fiz muitas amizades, Cara, eu gostei muito de como foi o trabalho com o pessoal lá de fora. Mas aqui no Brasil, me desanimou um pouco da continuidade no LoL. E eu vi no Valorant uma possibilidade de me provar de novo, né? De provar que eu sei fazer mais jogos. Claro, trabalhei com CSGO esse ano, tô trabalhando com Fortnite, mas era uma oportunidade de criar uma comunidade do zero e mudar um pouco essa história, né? Fazer algo diferente, cortar o mal pela raiz, como eu falei. Então, mostrar que as mulheres estão lá desde o começo. Então, não tem por que você questionar quem tá lá desde o começo. Tudo bem você questionar alguém que apareceu agora porque você é preconceituoso de alguma maneira, não necessariamente o cara é machista às vezes, mas ele tem um certo receio de quem tá aparecendo lá do nada, né? Na cabeça dele do nada.
Então, eu pensei, cara, se eu me provar desde o início, se eu mostrar o meu trabalho, não vai ter quem me questione, porque... Ou não vai ter quem... Na questão não é nem questionar, né? Porque eu acho que até questionar é legal. De repente, se eu falar alguma coisa que o cara discorda, beleza, ele vem conversar comigo. Mas questionar no sentido de hatear, dizer que não sabe nada, que, meu, é uma coisa que não tem fundamento nenhum. E essa inserção aí que você disse, né, do cenário feminino agora, do novo cenário do Valorant, né, porque é tudo uma coisa muito nova ainda, que nem você comentou, ao meu ver tá dando essencialmente muito certo, eu tô vendo bastante engajamento tanto do cenário feminino quanto do cenário masculino, do cenário geral do Valorant. E eu queria saber agora se teve algum momento, assim, algum evento que você considerou que foi o estopim para você ter esse projeto do Girl Power, e também como é que foi toda essa preparação, toda essa a questão de planejamento, de execução para a realização do Girl Power, né? Que para quem não tá sabendo, eu acho, você pode também confirmar que é o maior, né, torneio feminino de Valorant aqui no Brasil que a gente já teve. Tá rolando, teve agora no último final de semana o Open Qualifier, né? As primeiras qualificatórias. E nesse próximo final de semana temos o Main Event, que é aí o evento principal, enfim. Como é que foi todo esse planejamento e execução do projeto? Olha, a idealização do Girl Power mesmo, assim, foi... Eu vi outras mulheres fazendo eventos femininos, né? A Camilota, por exemplo, fez um de Free Fire recentemente. A Ravena estava fazendo um de LoL também. Você estava tendo uma mobilização geral, né, no cenário feminino de vários jogos. Alguns maiores, outros menores, né? Por exemplo, da Camilota, que foi o Campilota, foi gigante, né? Foi algo muito, muito grande mesmo, uma premiação alta. Isso me motivou, na real, porque eu falei algo recentemente que as mulheres não deviam aceitar migalhas, né? No sentido de, cara, sempre os campeonatos femininos eles têm uma premiação baixa. Né? Essa é a verdade. A gente não pode negar isso, porque se a gente for comparar, não existe um cenário masculino oficialmente. Nenhum campeonato, por exemplo, o CBLOL não é masculino. Mas porque ele é dito misto, mas na hora H ali ninguém contrata, ninguém chama, a gente não vê mulher aparecendo. Então, assim, não é misto, gente. Não é. Sim, mas não é, entendeu? Oficialmente, na regra, não tá que é masculino. Mas a gente acaba vendo um cenário masculino. Então, pensando nisso também, no fato de que as mulheres não acabam não tendo espaço, por questões estruturais, né? É como eu falei recentemente pra uma entrevista, eu falei, cara, tradicionalmente, assim, às vezes o cara ele não vai falar assim, eu sou machista, eu não gosto de jogar com mulher, mas ele não gosta, entendeu? Tipo, ele não, às vezes ele mesmo não aceita isso, mas dentro dele ele tem esse sentimento de que, tipo, entre jogar com ela e com meu brother, eu vou jogar com meu brother, que, tipo, é o mesmo elo, se dá bem comigo, e ele não aceita que, às vezes, ele não consegue jogar com uma mina, porque ele tem esse preconceito, então ele não chama, ele não indica, ele não vai jogar com ela um duo, não vai recomendar, mesmo ela sendo muito boa. Então a gente tem essas questões estruturais que atrapalham bastante, né, um cenário misto. Até uma das jogadoras de Valorant, a Naxi, né, ela falou que tava tentando um cenário misto e teve muita dor de cabeça, né, muito estresse mental, muita coisa ruim acontecendo com ela. Então, esse tipo de coisa que acontece de fato quando as meninas tentam um cenário misto, né, não é nada fácil. Pensando nisso, né, nas premiações baixas, eu sei que, por exemplo, o Campeonato da Ravena, né, ele teve uma premiação muito baixa, mas foi tudo feito dela, né, nenhuma empresa ajudou, basicamente, se eu não me engano, tiveram um apoio, né, mas também não era grande coisa, assim, não era, né, uma marca gigante, quero dizer, então, cara, obviamente, sem querer menosprezar isso, porque essa iniciativa dela foi incrível, foda demais, mas, infelizmente, a gente acaba não tendo esses apoios, nem de marca, nem de organizações grandes, que poderiam investir, poderiam colocar um dinheiro ali para as meninas, não tem, né, é difícil. Então a gente acaba tendo que se virar e fazer algo como o Ravenão, que é completamente ali feito por staff de mulheres, ou, no caso da Camilota, né, a Camilota que é mais influente no cenário, mas ela é muito grande, ela tem esse contexto do Free Fire, né, que no Brasil é, cara, super, hiper rentável, né, o Free Fire é um fenômeno aqui no Brasil fantástico, e, cara, são projetos diferentes, mas que tem ótimas intenções por trás e que eu admiro pra caramba. Então, eu queria fazer algo mais próximo ao Campilota, porque eu achava que era possível eu lutar pra encontrar essas marcas. Eu sei que eu não tenho o tamanho da Camilota, né, ainda,
mas eu achava que eu poderia usar um pouco da minha influência até agora para construir alguma coisa, e eu fui atrás, né? No caso, eu postei no Twitter, primeiro foi uma brincadeira, né? Eu falei, eu queria fazer um Let Invitation, né? Uma coisa assim. Algumas pessoas vieram me procurar, mas empresas, assim, pequenas, né? Querendo fazer alguma coisa. Cheguei até a conversar com eles, mas no final das contas a Gaming Culture me procurou. Eu já tenho um talk show com eles, a gente já tem uma parceria, então foi muito mais fácil conversar com eles e pensar em alguma coisa. Eles já estavam fazendo campeonatos, né, fizeram um feminino de CSGO recentemente, que inclusive foi um Air Power, né, foi um produto parecido. Então eu conversei com eles e falei assim, olha, minha ideia é essa, apresentei tudo que eu queria fazer. Falei, um campeonato feminino, não misto, porque o misto a gente sabe o que vai acontecer se a gente anunciar como misto. Não vai ter mulher, ou vai ter pouquíssima mulher. Então, quando a gente apresentou esse projeto, a gente discutiu minuciosamente assim, o que eu queria. Eu falei assim, olha, eu não quero uma premiação baixa, eu quero uma premiação ali que o pessoal olhe e fale assim, pode ser legal pro cenário feminino. Pode não ser algo gigante, porque é difícil, né? A gente tinha pouco tempo para planejar isso. Chega nesse final de ano, as marcas elas estão meio que com o budget fechado, né? Então você vai ter marca que quer investir, mas ela já está com o planejamento dela comprometido já para esse ano, a gente sabe que teve pandemia, então muita coisa tinha nesse meio, né? Mas a gente pensou, sentou, conversou muito e falou, beleza, dá para fazer algo assim. Então aí quando eles me apresentaram o projeto final, né, que era com formato, eles me ajudaram a montar isso, e a premiação de 10 mil, eu falei, pô, tá legal, acho que isso é o mínimo que a gente deve entregar para ser algo já para começar a aquecer um pouco o cenário, né? Porque, relevando todas essas questões de pandemia, de problemas, né, econômicos de 2020, acho que era uma coisa que a gente podia fazer. Claro que podemos fazer mais e vamos fazer mais, não é uma ideia parar por aqui, mas o Girl Power a primeira ideia que eu tive foi, eu quero mostrar para as mulheres que é possível seguir essa carreira. Porque ainda é muito difícil as mulheres se enxergarem como jogadoras profissionais, enquanto os homens já estão num processo mais avançado, né? Não que seja fácil para um homem falar, pô, você é um jogador profissional. Mas é mais fácil para um homem do que para uma mulher, né? Acho que essa é a questão. Então, eu quero tornar essas mulheres jogadoras profissionais. Então, eu quero mostrar que, pô, vai ter um campeonato aqui, daqui a pouco pode ter outro, e olha só, vamos montando isso do zero, né? Acho que essa era a minha grande preocupação. E passado esse primeiro final de semana já de qualificatórias, qual foi o saldo que você teve? Você viu que o público recebeu bem, que as meninas, principalmente as meninas, né, receberam bem? A gente viu, eu fui acompanhando as partidas, a gente viu uma grande diferença, né, entre as equipes que já treinavam junto antes, as meninas que ali se inscreveram pouco tempo antes, mas ainda assim eu também vi nas redes sociais, né, que mesmo essas meninas que perderam, ou que não tinham toda essa preparação, elas mostraram bastante confiantes, eu vi que elas se sentiram bem abraçadas. E pra você, você acha que foi um saldo positivo? Não tem essa noção ainda? Como foi? Cara, eu acho que foi muito positivo, porque, assim, eu sabia que alguns times eles iam se sobressair, porque, né, a gente tá vendo, por exemplo, a Fire Angels, né, um time que recentemente bateu na Black Dragons, né, que é um time também que tinha nomes fortes no cenário, deu aquela polêmica que a gente viu recentemente também. Tinha também a Metagaming, que é um time que tem a Naxi, que eu comentei aqui agora há pouco, sobre tá tentando cenário misto, que também é uma jogadora muito forte, né, que já tinha contato com o profissional, se não me engano, de Fortnite, e agora ela tá ingressando no Valorant, né? Então, assim, eu sabia que esses times eles teriam uma facilidade maior para avançar pro nosso evento principal, porque são times que estão juntos há um certo tempo, as meninas elas têm experiência com profissional já, mesmo que pouca, né? Né, se comparada a alguns homens que estão no cenário, né? Por exemplo, o pessoal do Point Blank que migrou, o pessoal do CS que migrou, claro, elas têm esse contato menor, mas eu queria já ir ingressando elas nesse ambiente competitivo. Mesmo as meninas que perderam, né, só recapitulando que a gente não tinha um limite de elo, e eu acho que isso é importante porque quando você não coloca esse limite de elo, as meninas, uma menina que tá ali no prata, ela vai se sentir confortável para participar, e mesmo que ela possa saber que ela não vai progredir, ou eventualmente ela não vai se dar tão bem, ela sabe que ela vai ter uma experiência competitiva, e é o início de um possível momento de uma carreira, porque quantos jogadores não falaram que começaram em elos baixos e foram subindo, foram aprendendo, foram crescendo e chegaram ali no Challenger, né, no Radiante, enfim, chegaram nos elos mais altos do jogo.
Então eu acho que é importante que você insira esse ambiente competitivo e mostre para essas meninas que é legal, é possível, olha a experiência que você pode ter, né? Então eu acho que essa é uma coisa que eu pensei bastante, a gente pensou bastante sobre isso, né, em restringir ela ou não. A gente sabia que se a gente restringisse ia ter muito menos equipes inscritas, claro, mas a gente queria fazer algo aberto para todos e que abraçasse todas, né? Justamente por dar esse primeiro contato com o competitivo, acho que é importante. Você vê que, pô, é legal, é possível. É possível a gente evoluir. Claro que a gente precisa treinar, precisa evoluir, precisa subir ela, mas assim, olha como é possível, né? Acho que esse é o primeiro. Parece um detalhe, assim, que pode passar despercebido para muita gente, mas para mim não passou. Eu sabia que isso era importante. Então, eu fico feliz porque eu recebi um feedback super positivo da comunidade, das meninas que estavam participando. É claro, o principal ainda vai rolar, né, que é o evento principal, mas a gente tá muito feliz delas estarem se engajando, né, porque as mulheres não sabem muito bem ainda como formar time, como marcar screen, como você entra em contato com outros times melhores, às vezes, que o seu, para te ensinar alguma coisa, criar vínculos, né, de repente. Uma coisa que eu sinto que é muito difícil para as meninas, às vezes, é criar esse vínculo de tipo, vamos jogar junto? Vamos formar um time? Vamos marcar treino? Às vezes não tem isso. Então, de fato, era uma profissionalização. Eu queria que elas tivessem contato com esse tipo de momento, assim, que os homens já, né, se a gente for pensar no cenário competitivo misto, masculino, os homens já estão nessa dinâmica há muito tempo, né? Inclusive com organizações por trás. Então eu quero que as organizações também olhem para esse evento e comecem a pensar em contratar um time feminino, porque tive a Cloud9 fazer isso ontem, né? Leti, eu, na minha opinião pessoal, acho uma iniciativa incrível, tanto a iniciativa, o projeto, quanto o desenvolvimento, né, desses primeiros dias de campeonato. Queria aqui deixar meus parabéns para você pela organização, parabéns para a Game Culture também, que está muito ativa nesse quesito, conseguiu os patrocinadores, né, o Outback, o Banco do Brasil, que foi uma iniciativa gigante. Obrigado pela entrevista, a gente vai ficando por aqui. Para quem não tá acompanhando, esse final de semana tem um main event do Girl Power. Aí são as melhores das melhores, o fino do fino do campeonato feminino vai estar lá. Fire Angels, Number Six, enfim. Leti, eu queria agora abrir espaço para você chamar o povo para suas lives, para seus perfis. Bom, o Moisés já falou um pouquinho aí, dia 31 começa, né, o evento principal, a gente vai fazer o evento dia 31, 1 e 2, então espero vocês, quem quiser acompanhar nos canais da Gaming Culture, e a gente vai ter alguns streamers também, que a gente escolheu a dedo, assim, a gente escolheu para retransmitir o campeonato também, dar essa força e visibilidade para nós, a gente vai divulgar essa semana quem serão os streamers. E bom, minhas redes sociais, @LeticiaXMota, Mota com 2 T's em tudo, tanto Instagram quanto Twitter. Na Twitch também eu faço algumas lives lá de Valorant, você pode me ver dando umas balinhas tensas, então dá uma colada lá, a gente quiser mandar mensagem também, eventualmente eu respondo lá na DM do Twitter, e é isso. Agradecer também quem acompanhou e a você pelo convite novamente, Moisés, obrigado. É isso, pessoal. A gente vai ficando aqui com mais esse Band de Esportes. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, né? Tem o melhor da programação do Band Esportes todos os dias. Deixar o like, ativar o sininho para as notificações. Vai visitar também a página da LED, que é incrível. Vai visitar a Game Culture para acompanhar o Girl Power. É isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau. Até mais o próximo Band Esportes.